pessoal, bem-vindos a mais esta videoaula. Dando continuidade agora a circuitos em corrente alternada, vamos estudar hoje as respostas dos elementos passivos, resistor, indutor e capacitor, a uma tensão ou corrente senoidal. Então, agora que estamos familiarizados com as características de uma função senoidal, podemos investigar as respostas dos dispositivos básicos, resistor, indutor e capacitor, a uma tensão ou corrente senoidal. A relação tensão-corrente para um resistor. Se a corrente que circula por um resistor variar no tempo como uma função senoidal, dada por... Então aqui nós temos, a função da corrente vai ser corrente de pico, ou corrente máxima, vezes seno de ômega-t, onde a corrente vai ser a corrente de pico, ou a corrente máxima, vezes o seno de Wt. Esse W aqui é a velocidade angular. A tensão sobre esse resistor, então, é dada por a tensão máxima, ou a tensão de pico, dividido pela resistência, vezes o seno de Wt, que vai atender a lei de Ohm, onde a tensão de pico é igual à resistência vezes a corrente de ou a corrente máxima. Neste caso, então, nós dizemos que a tensão e a corrente estão em fase. A figura abaixo, então, vai nos mostrar a forma de onda da tensão e corrente sobre um resistor. Então, se nós tivermos aqui uma certa corrente aqui passando pelo resistor, a tensão vai ter um seu certo valor lá, que vai depender da resistência, mas as ondas vão estar exatamente em fase. O que significa isso? Quando a tensão for zero, a corrente é zero. Quando a tensão é máxima, a corrente é máxima. Muito bem. Para um dispositivo puramente resistivo, a tensão e a corrente que atravessam o dispositivo estão em fase, com seus valores de pico relacionados pela lei de Ohm. Agora vamos ver qual é a relação de tensão e corrente para um indutor. Se a corrente que circula por um indutor variar no tempo como uma função senoidal, dada por, então, I de t igual a mesma coisa, uma corrente de máxima aqui, ou corrente de pico, vezes seno de Wt. A tensão sobre esse indutor vai ser dada por, então lembrando lá que a tensão é L di dt quando se trata de um indutor. Neste caso, então, vai ser a derivada dessa função aqui, Im vezes seno de Wt. Agora, isso aqui a gente não aprendeu, mas vocês ainda vão aprender, Qual é a derivada de seno Wt? Então, a derivada de seno Wt vai ser, o W vem aqui para frente, cosseno de Wt. Então, a derivada de seno vai ser W cosseno Wt. Neste caso aqui, o L já era uma constante, foi para fora, o Im é uma constante, vai para fora, e a derivada resultante, então, é W cosseno T, fica tudo isso aqui vezes cosseno de Wt. Mas lembrando, então, que cosseno de Wt é igual a seno de Wt mais 90 graus, ou seja, a função seno ela está deslocada 90 graus em relação à função cosseno. Como é que a gente sabe isso? A função seno é o rebatimento no eixo horizontal. E a função seno é o rebatimento no eixo vertical. Para chegar no seno tem que andar 90 graus. O cosseno, se você aumentar 90 graus, vira seno. Muito bem. Aí então a gente pode agora escrever que a tensão no tempo vai ser o valor máximo vezes seno de Wt mais 90. Substituindo isso aqui por isso aqui, ok? Para deixar também a resposta em função de seno e não em função de cosseno. Normalmente, se a gente expressa uma expressão em seno da corrente, a gente deseja obter a tensão em seno. Se for em cosseno, tentar obter em cosseno, tá? Isso vai poder variar, depende dos autores, e a gente pode trabalhar tanto com seno como com cosseno, ok? E aí a gente lembrando também aqui que nós poderíamos obter aqui o valor máximo, então, de que maneira? Olhando lá no resultado. Qual é o nosso resultado aqui? L vezes I máximo vezes W. Então a gente só vai rearranjar isso aqui e vamos escrever que vai ser WL vezes IM. Então, a tensão de pico vai ser a velocidade angular vezes a indutância vezes a corrente de pico.
Neste caso, nós dizemos que a tensão está adiantada de 90 graus em relação à corrente. Então, essa figura abaixo aqui vai nos mostrar as duas formas de onda. Então, se a gente tiver uma corrente aqui, ó, senoidal, a tensão agora ela está deslocada de 90 graus e a gente diz que ela está adiantada, ou seja, a tensão chega antes da corrente. De quanto? De 90 graus. Sempre em ângulos menores do que 180, tá? Muito bem. Então, para o indutor, a tensão vai estar sempre adiantada a 90 graus em relação à corrente, ou a gente pode falar também que a corrente está atrasada em relação à tensão. Então, normalmente é mais fácil a gente guardar isso, que a corrente está atrasada. Por quê? Quando passa pelo indutor, enquanto ela não percorrer todas as espiras do indutor, ela não chega no circuito. Então, ela vai provocar um atraso para a corrente chegar no circuito, devido ao campo magnético lá da bobina. A gente vai ver isso mais tarde, tá? Então, no caso, basta a gente guardar que a corrente está atrasada em relação à tensão ou a tensão está adiantada em relação à corrente. Reatância indutiva. A reatância indutiva é uma oposição à corrente que resulta em uma troca contínua de energia entre a fonte e o campo magnético do indutor. Em outras palavras, a reatância indutiva, ao contrário da resistência, que dissipa a energia na forma de calor, não dissipa a energia elétrica. Se a gente for calcular a potência no resistor, ele vai existir sempre uma potência, um valor lá que é a potência dissipada. Se a gente for fazer a potência lá como a onda da corrente e da tensão está deslocada, isso vai gerar uma potência zero, significando que não vai ter energia, tá? A gente não está entrando em detalhes aqui, que não interessa muito agora, mas é importante lembrar, então, ó, no caso, quando a gente trabalhar com indutores e capacitores, não tem dissipação de energia em cima do componente, tá? Claro que nesse caso a gente está ignorando que a bobina, a resistência é um fio enrolado, ela tem uma certa resistência, muito pequena, mas existe, mas a gente vai ignorar, tá? Então a gente vai ignorar sempre os efeitos de resistência interna do indutor. Usando a forma da lei de Ohm, o seu valor pode ser determinado como sendo a reatância, então, vai ser a tensão dividido pela corrente, tensão de pico dividido pela corrente de pico, ou tensão máxima, né? Certo? Nós estamos adotando aqui tensão máxima. Então, no caso aqui, como lá a gente já viu lá atrás que a tensão máxima é WL vezes a corrente máxima, nós temos que esse valor aqui que fica multiplicando a corrente máxima é a reatância da bobina, ou a reatância indutiva. Então, a reatância indutiva vale W vezes L. Ok? Isso vai sempre ser expresso em ohms. É como se fosse uma resistência à passagem de corrente. Só que como não é um resistor, é um indutor, ele muda o nome e passa a se chamar reatância. Agora vamos ver a relação tensão-corrente para um capacitor. Então, se a tensão aplicada em um capacitor variar no tempo como uma função senoidal, dada por V de t igual a tensão de pico vezes seno de Wt, a corrente que vai circular nesse capacitor vai ser dada por a corrente, então a gente já viu lá que é C derivada da tensão em relação ao tempo. Então, I igual a C dV dt, né? Ok? Muito bem. Aí, no caso, como a tensão V vale Vm seno de Wt, eu tenho que fazer a derivada dessa expressão. Lembrando, então, de novo, que a derivada do seno Wt em relação ao tempo vai ser W cosseno de Wt. Okay? Isso aqui mais para frente vocês vão aprender. A gente pode, então, o C é uma constante, vai para fora, o Vm é uma constante, também vai para fora, e a derivada de seno Wt deu W cosseno de Wt. Agora, a gente também voltando e relembrando que cosseno de Wt é seno de Wt mais 90 graus, nós podemos reescrever agora a corrente como sendo uma corrente máxima vezes seno de Wt mais 90 graus, onde a nossa corrente máxima vai ser dada por Wc vezes a tensão máxima. No caso aqui, de onde é que eu extraí isso aqui? Daqui, ó. Qual é o valor que está multiplicando o cosseno aqui?
é esse valor aqui. Então, essa aqui é a corrente máxima, né? Neste caso, nós dizemos que a corrente está adiantada de 90 graus em relação à tensão. A figura abaixo, então, vai nos mostrar a forma de onda de tensão e corrente sobre um capacitor. Então, no caso aqui, quando a gente passa uma corrente num capacitor, ele vai começar a armazenar cargas, então ele provoca um atraso na tensão em cima das placas, e a tensão está atrasada em relação à corrente, ou a corrente está adiantada 90 graus em relação à tensão. Normalmente a gente vai adotar mais esse daqui, ó. A corrente, então, está adiantada em relação à tensão. Isso é importante lembrar. Então, para um capacitor, a corrente está adiantada em relação à tensão, ou a tensão está atrasada 90 graus em relação à corrente. Da mesma forma, vamos definir o termo reatância capacitiva. O que vem a ser a reatância capacitiva? Então, a reatância capacitiva é uma oposição à corrente que resulta em uma troca contínua de energia entre a fonte e o campo elétrico do capacitor. Em outras palavras, a reatância, ao contrário também da resistência, que dissipa energia na forma de calor, também não dissipa energia elétrica. Claro, sempre a gente vai ignorar o efeito de resistência interna do capacitor. O capacitor às vezes pode apresentar alguma resistência interna. Se ele apresentar, nós vamos desprezar, tá? Vamos considerar sempre que é uma capacitância pura. Então, usando a forma da lei de Ohm, o seu valor ele pode ser determinado como sendo que a reatância capacitiva vai ser a tensão máxima dividido pela corrente máxima. Como a corrente máxima, a gente já viu anteriormente, é WC vezes a tensão máxima, eu quero o V dividido por I, certo? V dividido por I, passo I para cá, esse aqui passa para o outro lado, vai ficar 1 sobre WC. Então, a reatância capacitiva é 1 sobre WC. E o resultado disso aqui é em ohms. Tá? Da mesma forma, então, a reatância capacitiva é como o mesmo papel da resistência lá, a passagem de corrente, só que ele recebe um outro nome, recebe o nome de reatância. Exemplos de aplicação. Considerando que apliquemos sobre um resistor de 10 ohms, a tensão senoidal dada por... Então, nós estamos aqui, uma tensão senoidal ao longo do tempo, 25 seno de 377T mais 60 graus. Qual é a expressão da corrente? Temos que, olhando na expressão aqui, a gente sempre consegue ver, ó, esse valor aqui é o valor máximo, tá? O seno ele vai variar de 0 a 1, né? Então o valor máximo é o que vem aqui na frente. Então essa é a tensão de pico. Isso aqui é a velocidade angular, 377, e esse aqui é a defasagem que ele tem em relação ao zero, certo? Qual é a expressão da corrente? Então a primeira coisa que eu vou fazer lá é que a corrente máxima vai ser a tensão máxima dividido pela resistência. Tensão máxima peguei da expressão. Beleza, tensão corrente máxima 2,5 amperes. Circuito resistivo, então a tensão e a corrente vão estar em fase. Logo, a gente pode escrever que a corrente vai ser, qual é a corrente máxima? 2,5 seno de 377T mais 60 graus. Velocidade angular é a mesma e o ângulo é o mesmo, não há defasagem. Agora vamos ver o caso de um indutor. A corrente em um indutor de 100 mA é dada por I de T é igual a 7 seno 377T menos 70 graus. Qual é a expressão da tensão? Então nós temos que a indutância é igual a 100 mA ou 0,1 henries. Ou a gente já passa para henries, ou a gente tem que, na hora de subpor na fórmula, fazer lá 100 vezes 10 a menos 3. Qual é a reatância? Então, a reatância de um indutor é dada por WL. Qual é a velocidade angular? Da expressão a gente tem lá, 377. Qual é o valor da indutância? 0,1. Aí a gente chega que a reatância desse indutor é igual a 37,7 ohms. Qual é a tensão máxima que vai passar nesse indutor? Então vai ser a reatância vezes a corrente máxima. Lei de Ohm. Aí neste caso aqui, nós temos que a reatância vale 37,7. A corrente máxima a gente extrai da expressão igual a 7.
E aí a gente tem que a tensão máxima é 263,9 volts. No indutor, nós sabemos que a tensão está adiantada de 90 graus em relação à corrente. Logo, a gente vai escrever que a tensão no indutor vai ser dada por tensão máxima 263,9 vezes seno 377T, mais qual é o ângulo que vai entrar aqui? Então a gente vai pegar e somar 90 ao ângulo da corrente. Ok? Então, mais 90. Aí, vamos obter agora, então, que a tensão ficou dada por 263,9, seno de 377T, menos 90 mais 20, mais 20. Vamos ver agora o caso de um capacitor. Suponhamos que eu tenho um capacitor de 100 microfarads e que a corrente nesse capacitor é dada por 40 seno de 500T mais 60 graus. Qual é a expressão senoidal para a tensão sobre esse capacitor? Então, nós temos que o capacitor então, é 100 microfarad, que é 100 vezes 10 a menos 6. Qual é a reatância desse capacitor? Então, a reatância é dada por 1 sobre WC. Neste caso aqui, 1 sobre 500, que é o valor da velocidade angular, 100 vezes 10 a menos 6, que é o valor da capacitância. Então aqui, isso aqui eu passo 10 a menos 6 para cima, 10 a sexta sobre 500 vezes 1000 aqui vai dar 5 vezes 10 a 4, sobra 4 zeros, né? E aí eu vou fazer a conta. Então aqui, se eu deixar igual a 10 a quarta aqui, seria 100 dividido por 5. Reatância, então, 20 ohms. Qual é a tensão máxima sobre esse capacitor? Lei de Ohm, reatância vezes corrente. Então, qual é a reatância? Calculamos aqui de 20. Qual é a corrente máxima? Extraímos da expressão 40. Então, nesse caso aqui, a tensão máxima é igual a 800 volts. E sabendo que para um capacitor a tensão está atrasada de 90 graus em relação à corrente, nós temos que a tensão então vai ser dada por tensão máxima, 800, seno de 500T, mais, aí agora como ela está atrasada, eu tenho que subtrair 90 graus. Então vai ficar 60 menos 90. E aí a expressão da tensão vai virar 800 seno de 500T menos 30 graus. Impedâncias complexas. A impedância Z é a razão entre o fasor tensão de um elemento de circuito e o seu fasor corrente. Assim, a impedância de um resistor é R, a de um indutor é JWL e a de um capacitor é 1 sobre JWC. O que significa isso na prática? Que agora nós vamos começar a trabalhar com números imaginários, né? Ó, a reatância vai ser a parte imaginária da impedância. E a resistência vai ser a parte real dessa impedância. A impedância ela vai representar a oposição que um circuito oferece ao fluxo de corrente. Embora seja a razão entre dois fasores, ela não é um fasor, pois não corresponde a uma quantidade que varia como uma senoide. A impedância ela pode ser escrita como? Ó, a impedância vai ser tensão dividido por corrente, fasorial, ok? Então, a impedância de um circuito é a razão entre a tensão fasorial e a corrente fasorial medida em ohms. Sendo um valor complexo, a impedância ela pode ser expressa na forma retangular, como segue. Ó. Impedância Z ela vai ser dada parte real. Se tiver resistência no circuito, vai aparecer. Se não tiver, é zero. Mais ou menos Jx, que é a reatância. Tá? Que aqui está no eixo dos 90 graus, no eixo imaginário. Capacitor e indutor vão estar posicionados no eixo imaginário. Resistência no eixo real. Okay? Muito bem. Então, R aqui é a parte real da impedância, que corresponde à resistência. E X é a parte imaginária da impedância, que é a reatância. Dizemos que a impedância é indutiva quando X é positivo, ou capacitiva quando X é negativa. Ou seja, se a reatância é positiva,
é indutor. Se a reatância é negativa, é capacitor. Portanto, disse que se eu tiver uma impedância lá, que é uma mistura de resistência com capacitor, essa impedância vai ser dada por Z igual a R menos JX, e a gente vai dizer que essa impedância, que é uma mistura de um resistor com capacitor, ela é capacitiva ou avançada, porque a corrente vai estar adiantada em relação à tensão. Então, o sinal aqui vai me dizer se ele vai estar adiantado ou atrasado. Né? Impedância, resistência e reatância, tudo é medido em ohms. A impedância também pode ser expressa na forma polar, como sendo dado da seguinte maneira. O Z vai ser o quê? Vai ser o módulo do Z com um ângulo θ. Onde o módulo aqui, como é que eu calculo? Extraio a raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte reativa ao quadrado. Se eu extrair a raiz, eu obtenho um módulo da impedância. Como é que eu calculo o ângulo? Arco tangente da parte reativa dividido pela parte resistiva. Lembrando também, se eu quiser obter a parte real, ou a parte resistiva, é o módulo da impedância vezes cosseno θ. E se eu quiser obter a parte reativa, é o módulo da impedância complexa vezes seno de θ. Exemplos de aplicação agora usando impedância complexa. Isso aqui é o que nós vamos trabalhar mais para frente, mais em cima de impedância complexas, ok? Imagina o seguinte agora, a corrente em um indutor de 20 mH é dado por... Então agora a gente tem aqui, essa corrente é 10 cosseno, 10.000 T mais 30 graus. Observem aqui, isso aqui tem que prestar atenção, tá? Estou dizendo que agora essa fórmula aqui, ela vai dar o resultado em miliamperes. Calcule a reatância indutiva. Nós temos que, qual é a indutância? 20 mH. Poderia pôr 20 vezes 10 a menos 3 ou 0,02 Henry. A reatância indutiva vai ser WL. Qual é a velocidade angular da fórmula aqui? 10.000. Qual é a indutância? 0,02. Faço as contas. A reatância desse indutor é 200 ohms. Item B aqui. Calcule a impedância desse indutor. Bem, impedância agora é forma complexa, tá? Então a impedância ela vai ser R mais ou menos JX. Neste caso o indutor puro ele não tem parte resistiva. E eu coloquei o sinal de mais aqui para lembrar que o indutor ele vai estar no eixo positivo do eixo imaginário. E o capacitor na parte negativa do eixo imaginário. Tá? Então ele está adiantado em relação à corrente. E no caso do capacitor, ele está atrasado. Né? Qual é o valor do XL que nós calculamos anteriormente? 200. Então nós podemos escrever aqui que a impedância é igual a J 200 ohms. Tá? Isso aqui da forma retangular. Calcule o fator tensão. Nós temos que a tensão é a impedância vezes a corrente. Agora na forma complexa, lei de Ohm. Agora, quando eu tenho que fazer um produto, então, produto eu não posso trabalhar mais na forma retangular, eu tenho que passar para a forma polar. Por isso que a gente tem que aprender bem conversão de polar a retangular. Porque se eu vou fazer produto, tem que ser na forma polar. Se eu for fazer soma ou subtração, tem que estar na forma retangular. Muito bem. Qual é a impedância então? J200. Passei para a forma polar. Como é que eu faço? 200, o J é 90 graus, porque é positivo, né? Vezes, qual é a corrente? Aí a corrente, eu vou olhar lá na fórmula lá, né? Qual era a expressão da corrente? A expressão da corrente lá era IT igual a 10, então aqui, só que eu tenho que lembrar que estava em miliamperes, né? Então é 10 miliamperes e o ângulo é 30 graus. Então vamos voltar para cá agora. Aí a gente vem aqui, então a corrente é 10 vezes 10 a menos 3 e o ângulo é 30 graus. Como é que eu faço aqui o produto de 2 da forma polar? Multiplico aqui os raios. Então, 200 vezes 10 vezes 10 a menos 3 vai dar 2. E os ângulos, o que eu faço? Somo 90 mais 30, 120 graus. Beleza. Calcule a expressão de V de T. Então, V de T vai ser o quê? Tensão máxima, 2. Cosseno de 10.000 T mais 120 graus.
No caso, como é cosseno, ficou o mesmo, né? Se eu quiser escrever essa expressão agora em função de seno, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar 90 graus a esse aqui. Então vai ficar 120 mais 90, 210. Nós nunca podemos expressar ângulos maiores que 180. Então quando deu 210, o que eu faço? Vejo que a diferença para 360, ou faço 210 menos 360. Quanto dá isso? Menos 130. E aí a gente expressa girando no sentido horário e não anti-horário, né? Então é seno de 10.000 T menos 130 graus, também em volts. Essas duas expressões expressam a mesma coisa. Agora imaginemos esse outro problema em cima de um capacitor. Se a tensão nos terminais de um capacitor de 5 microfarads é dada por... Então a tensão é dada por 30 cosseno de 4.000 T mais 25 graus em volts. Qual é a reatância capacitiva? Então nós temos que capacitor, 5 microfarad, 5 vezes 10 a menos 6 farad. Qual é a reatância? Reatância é 1 sobre WC. Muito bem. Qual é o W? A velocidade angular, 4.000, extrai da expressão. Qual é a capacitância? 5 vezes 10 a menos 6. Aqui é a mesma coisa, eu passei o 10 a menos 6 para cima, 10 a sexta, e aqui 5 vezes 4, 20, vai virar 4 zeros, 2 vezes 10 a quarta. Aí aqui eu tiro 2, aqui vira 100, dividido por 2, igual reatância 50 ohms. Beleza. Então a reatância vale 50 ohms. Calcule a impedância do capacitor. Agora, impedância é forma complexa. Agora, nós temos que lembrar que a impedância do capacitor é menos J vezes a reatância do capacitor. Tá? Ele não tem parte resistiva e ele está atrasado. Então, neste caso aqui, é menos J50. Ok? Então, a impedância é menos J50. Ou, a gente também pode dizer, então, que essa impedância aqui é 50 com ângulo de menos 90 graus. Ok? Porque está na parte negativa do eixo imaginário. Tem C aqui. Calcule o fasor corrente. Então, fasor corrente a gente vai indicar pela letra maiúscula, né? Nós temos que a corrente vai ser dada pelo fasor tensão dividido pela impedância. Qual é o fasor da tensão? Então, a gente tem lá isso aqui, de onde é que a gente vai obter? Da expressão. Tá? Se a gente voltar lá, ó, qual era o valor máximo de tensão? 30. Qual era o ângulo? 25 graus. 30 com 25 graus. E a impedância? A impedância que nós calculamos, 50 com ângulo de menos 90. Por que eu tenho que pôr na forma polar? Porque eu estou fazendo uma divisão aqui, né? Ok? Como é que se faz isso? Divide o valor do raio, 30 dividido por 50, 0,6. E os ângulos? Faz o de cima menos o de baixo. Então, 25 menos 90, vai virar 25 mais 90. E aí a gente pode dizer que a corrente, então, na forma fasorial, vale 0,6 com ângulo de 115 graus. Calcule a expressão de I de t. Como é que eu vou dizer qual é a expressão de I de t? Então, eu tenho que lembrar que I de t vai ser o I máximo, que nós calculamos lá, quanto vale, aparece aqui também, né? 0,6. Ok? Cosseno de 4.000t, qual é o ângulo? 115 graus. Então, a corrente aqui vai estar com um ângulo de 115 graus. No caso, então, se eu quisesse colocar na forma, a expressão, em vez de cosseno, na forma de seno, como é que eu teria que fazer? Aí eu tenho que somar 90 graus a expressão do cosseno para chegar na expressão do seno. E se eu tenho do seno e quero obter cosseno, faço o contrário, subtraio, né? Certo? Então, eu tenho cosseno, para chegar no seno, aumenta 90. 115 mais 90, 205. Aí passou de 180, o que eu tenho que fazer? Subtrai 360. 205 menos 360, vou chegar aqui no valor de menos 155 graus. Então, essa aqui é a expressão em função do seno. E as duas são equivalentes. Muito bem. Aqui estão as bibliografias dos livros que foram utilizados para a composição desses conteúdos, né?
É interessante que vocês tiverem oportunidade de dar uma olhada nos livros também. Encerramos então essa nossa videoaula, onde a gente falou sobre a parte de indutores, capacitores e resistores, comportamento em relação ao tempo, na forma fasorial, na forma de impedâncias complexas, que é o que nós vamos trabalhar bastante para a resolução dos circuitos. Ok? Muito bem, espero vê-los numa próxima. Até mais.